Sua então câmera tá tá bom. desligando pra mim. Tá. É que Pra tá mim meio também, tia. lento aqui, mas daqui a pouco melhora. De manhã também tava assim. de- É, e a gravação aqui. Ah, agora começou. De repente vai melhorar. Bom, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as aves. Então, nós vamos abrir o livro na página 229. Módulo 3, né? Por enquanto, meu chat. Isso. Deixa eu ver aqui. Meu chat travou. Deixa eu ver se eu consigo escrever agora. Tia, sua câmera tá desligada pra mim. Porque deve ser o sinal da internet que ainda não. Ó, agora acho que vai melhorar. Vamos lá, módulo 3. Página 229. Eu vou fechar o meu chat, porque aí com o chat fechado eu consigo visualizar o meu áudio aqui e a minha imagem. Aí eu fico vigiando. Bom, na semana passada, então, na aula passada, a gente corrigiu o dever dos répteis e na aula anterior nós conversamos um pouquinho sobre os répteis. Agora chegou o momento da gente falar sobre as características que esse grupo possui, tá? Também eu tenho um monte de curiosidade para que esse grupo também ele é bem diferente. Embora seja um grupo que a gente conhece bem, né? Que a gente já viu, às vezes até em casa a gente tem algumas espécies, né? Mas eu acredito as curiosidades aqui que eu vou contar para vocês hoje que vocês ainda não sabiam, né? Não curiosidades bem específicas desse grupo. Bom, eu falei 229, mas é 220. Voltar uma página. Começa na 228, tá? Meu livro estava virado na outra página. Página 228. Bom, aí nessa página 228, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar a ave que está aí, tá? A gente tem aí, ó, uma andorinha do rio. Ela é uma ave relativamente pequena, tá? De pequeno porte. Aí o livro está dizendo que ela tem mais ou menos 15 centímetros, então é mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Mais ou menos esse tamanho aqui. Desse meu dedo aqui até aqui, Tia, mas é tá? rio, Então, é uma ave muito grande, não. é Oi? de água ou Rio de Janeiro? Não, é do Rio de Água mesmo. Não é Ah, do tá. Rio de Janeiro, não. Assim popularmente, né? Mas tem um nome específico para ela. Aí, algumas características dessa ave, tá? O que você dizer dela só observando essa imagem? Ao tamanho a gente já falou, né? Que tem mais ou menos 15 centímetros. Mas, assim, com relação
com relação ao formato dos pés, ao tamanho, ao bico. O que a gente pode falar sobre esse tipo de ave aí, sobre a andorinha do rio? O que vocês conseguem observar? As asas, então, na parte anterior do corpo, né? Todas as aves, elas têm asas. O que mais? Tem bicos. Isso, possui um bico, né? Esse bico ela vai utilizar na hora da alimentação, tá? Ela se alimenta através do bico. O que mais? Possuem penas. Possuem penas, muito bem, é uma característica essencial das aves, tá? Apresentar penas, certo? Essas penas traseiras aí, ela faz parte da asa, ela é da asa, tá? Aí depois tem uma que não tá dando para aparecer muito aí, que é a parte da cauda, tá? As penas da cauda, que muitas das aves, a pena da cauda, ela é bem grande, né? Ela tem, assim, um certo destaque, tá? Não em todas, mas na grande maioria. O que mais? As patas são pequenas? Isso, as patinhas, elas são pequenininhas. Aí ela parece estar em cima de uma pedra, né? Mas quando a ave ela tem esse tipo de patinha, a gente diz que essa pata serve para empoleirar, para ela ficar em cima do galho, tá? Ela consegue dobrar a patinha dela, né? As duas patinhas, e aí ela consegue ficar em cima de um puleiro, tá? De um gravetinho ou de um pedaço de madeira. Então, esse formato de pata é justamente para isso, para empoleirar, tá? A gente vai ver também isso mais para frente. Bom, aí com relação à locomoção, como que elas fazem para se locomover? Voa. Voam, muito bem. Essa daí em específico, né? Ela utiliza as asas para voar. Agora, vocês acham que todas as aves voam? Não. Não, tia, o do pinguim tem asa e não voa. Não. Galinha também. Isso. O que o pinguim é uma ave? O que o pinguim faz para se locomover? Ele anda Ele tem duas formas e nada. de locomoção. Ele anda e quando ele está na água? Ele Nada. nada. Muito bem. Então, as aves, elas voar, andar ou então nadar, tá? Ou, às vezes, né, utilizar duas formas de locomoção. Voar e andar, andar e nadar, tá? É uma característica delas também com relação a essa locomoção. Muito bem, hoje vocês estão afiados. E o que vocês acham que essa ave aí, a andorinha do rio, O que, tia? o que elas comem? De que elas se alimentam? Essa daí, essa andorinha do rio. Minhocas, o que mais? Algas? Essa daí não. Sabrina botou semente. Sementes, ó, Sabrina colocou Mas sementes. Que, Rebeca? Não, eu falei que Sabrina tinha botado semente. Eu vi sementes, minhoca. Peixes também, tia. Não é? Muito bem, existem as aves marinhas, né, que comem peixes, o pinguim come peixe, né? Existem outras aves que comem peixes. Sabrina botou insetos, ó, insetos também, tá? Então, a alimentação das aves, ela também ela é muito variada, tá? Existem aves que vão
ter a preferência por mais, né, que aí são carnívoros. Existem aves que vão ter preferência por a parte vegetal, que são herbívoras, sementes, folhas, tá? E algumas, né, com alguns invertebrados, como minhoca e etc. Então, o hábito alimentar dela é bem variado. De acordo com cada espécie, a gente pode ter um tipo de alimentação. De acordo com a espécie, a gente tem um tipo de locomoção e, de acordo com a espécie, a gente tem um tipo de alimentação. Bom, então vocês falaram aí para mim que elas possuem penas, né? E eu falei para vocês que é uma característica exclusiva, né, das aves. Alguém sabe me dizer o porquê que as que voam conseguem voar? Porque elas têm asas? Não, nada a ver isso aí não. Ah, então se o ser humano tivesse asa, ele conseguiria voar? Não Que sei. a gente comentou aí. Talvez por conta Tem dos algumas ossos. Tem asas. Muito bem. O que você acha que tem no osso dela que facilita esse voo dela? Não sei. Mas por ela ser leve, talvez. Isso, muito bem. Olha, hoje certeiro, hein? Exatamente isso. Vocês já quebraram página 228, João Pedro? Vocês já quebraram um osso de galinha? Daqui a Não. pouco eu já vou chegar no ovo. Mas por enquanto, Gente, eu não sei não. Eu acho que sim. não. Quando a próxima vez que vocês comerem uma galinha, né, ou uma coxa, ou uma sobrecoxa, alguma parte assim que tenha osso, come a parte toda da carne e depois deixa o osso e tenta quebrar o osso da galinha, para vocês observarem como que é por dentro. É todo Dentro marrom? do osso da galinha, ele é vazio. Isso. Ali passa sangue, né? Ele é marronzinho, porque ali é o sangue que, quando a gente fritou ou cozinhou a galinha, o sangue, ele cozinhou junto, né? Então, ele fica, tipo, que coagulado ali dentro. Mas ali dentro, dessa parte marronzinha, que era o sangue dela, é oco, é vazio, tá? Isso que vai proporcionar que algumas aves consigam voar. O osso é leve. O ser humano, mesmo que ele tivesse asa, né, se ele pudesse ter asa, ou se a gente pudesse transformar os nossos braços em asa, nós nunca conseguiríamos voar. Por quê? Os nossos ossos, eles são compactos, a gente chama de osso compacto. Ele por dentro é todo preenchido, tá? Não tem espaço de ar. Já o das aves tem. Quando essas aves têm esse osso assim, formado por ar dentro, né, por espaços, a gente dá o nome de ossos pneumáticos. Vai aparecer isso aí também no texto, tá? Eu vou mostrar uma figurinha de como é o osso das aves. Então, é uma característica também bem presente no grupo das aves, esses ossos pneumáticos, tá? São todos preenchidos de ar, com espaços de ar dentro. Quer ver? Na página... Deixa eu ver aqui qual é a página. Na página 234, coloca lá, olha que bonita. Tem um periquito aí. Eu, quando era criança, eu tinha coleção de periquito. Tive vários, de diversos, tive verde, tive azul, tive branco, adorava esse bichinho. Olha do lado dele, o ossinho dele, ó, como que é, todo cheio de espaço. E esse espaço, ele é preenchido de ar. Então, é um osso bem leve. O osso da galinha, em comparação com o nosso,
né, com dos mamíferos. Os ossos dos mamíferos são bem pesados. Por isso que quando fala assim, mas osso também pesa, porque realmente, mesmo a pessoa sendo magrinha, ela pesa bastante. Bom, aí vamos voltar lá para 228. Temos mais 3 e o beija-flor, tá? 3, analisar a foto, cada uma aí, a gente consegue ver que são 3 aves bem diferentes. Elas podem auxiliar em diversas situações. Quando a gente estava estudando lá os insetos, que alguns insetos, eles conseguem ser polinizados, algumas flores. As aves, elas também têm esse poder. E o beija-flor, aqui na foto, é uma dessas aves, né, que fazem esse papel de polinização. Então, as aves, elas podem auxiliar na dispersão de sementes. O que é isso? Tem bastante, Sabrina, beija-flor. Bastante. Fica um monte no fio. Às vezes pegando sol, aí já asa pela janela da cozinha. Aqui também tem bastante no condomínio. O que são dispersão de sementes? Eles gostam de comer frutas, né? Algumas aves gostam de comer frutas, e aí quando elas o fruto, algumas sementes, quando a semente é pequenininha, aí ou ela deixa cair a frutinha, né? Ou ela deixa cair no chão, ou então através das fezes dela, tá? Quando ela libera as conter também alguma semente. E aí ela acaba dispersando, né? Fazendo a dispersão dessas sementes. Então, às vezes, a gente acha assim, às vezes a gente tem um terreno na nossa casa, e aí não tinha nada naquele terreno. Aí, do nada, aparece uma árvore. A árvore apareceu ali, se eu não plantei nada ali. Algum animal trouxe alguma semente, provavelmente uma ave, né? E aí deixou cair ali, conclusão. Deixou cair no solo, se o solo vai gerar um novo vegetal ali. Tá? Então, as aves, elas também têm esse papel de dispersão de sementes. Além da dispersão das sementes e dessa polinização, elas também ainda podem fazer um controle biológico. Tá? Então, no caso aí do gavião, ó, ele está representando esse controle biológico. O que é isso? Ele, sem querer, ele pode controlar algumas pragas, né? Ou na agricultura acontece muito, nas plantações, existem alguns insetos que às vezes gostam de ficar nas plantações, e aí essas aves, elas se alimentam desses insetos e acaba ajudando, né, na agricultura, na plantação, porque ela vai fazer o controle biológico desse inseto, não vai deixar de destruir, que esse inseto destrua essa plantação, tá? Então, as aves também têm uns 3 motivos, certo? Até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Não, tia. Não? Estão conseguindo me ouvir melhor agora? Não está O áudio estranho tá a minha normal. voz aí? O áudio tá bom, Mas tia. agora melhorou, né? Então tá bom. Tá.
Bom, aí na 229, ó, vamos observar mais algumas fotos aí. Essas a gente já viu algumas. Se não viu perto da nossa casa, né? Já viu ou no zoológico, ou em algum documentário, porque são bem conhecidas. A gente tem o bem-te-vi, ó, que por aqui, por essa área, também tem alguns, tá? Quem mora aqui perto do... Esse morro que tem atrás do Aragãozinho, ali tem bastante bem-te-vi para a escola andando. Eu escuto, tá? Eles cantando, então por essa área aqui perto da escola tem bem-te-vi. O galo, né, que também é uma ave bem comum, galo, galinha, é bem comum, a gente já ouviu falar ou já viu pessoalmente, pessoas até criam em casa, né? Temos aí, ó, uma coruja, tá? A coruja já é mais difícil de ver por aqui, mas assim, se a gente morar num lugar um pouquinho mais afastado, aonde eu morava antigamente, antes de eu morar aqui perto da escola, no meu condomínio, quando tinha assim pouca gente ainda morando, porque quando eu fui morar nesse condomínio antigo que eu morava, eu comprei, né, uma casa, então eu fui uma das primeiras a comprar a casa. Conclusão, quase não tinha morador nenhum no condomínio. Aí tinha, toda noite aparecia no telhado da minha casa da frente, da casa de frente da minha, aparecia uma coruja lá no telhado. Tia, na casa da Então, minha... assim... Oi? Não entendi. Na casa da minha tia também aparecia coruja. É, Uhum. Que era um condomínio? elas... Não. Ah. Elas costumam aparecer assim, quando tem pouca movimentação, né? Aí elas costumam aparecer. Quando a área já começa a ser muito habitada, ter muita gente por perto, aí elas somem um pouco, porque elas são aves assim mais reservadas, elas gostam de lugares mais calmos, tá? Então é um pouco mais difícil da gente ver, mas a gente já ouviu falar bastante nelas, né? Depois a gente tem aí os gansos, ó, pitões, né? Que é do grupo do pato, do marreco, do cisne, né? Todos esses estão no mesmo grupo. Temos aí a ema, tá? Nós temos aí, ó, uma classificação de 5 ordens diferentes. As aves, elas estão agrupadas em 5 grupos diferentes, tá? Por que elas estão arrumadas assim? De acordo com as suas características. Aí o livro colocou, ó, algumas características de cada grupo. No bem-te-vi, por que o bem-te-vi está no grupo dos passeriformes, ó? Os passeriformes são aves cujo tamanho varia de pequeno a grande porte. Tem um bico, né? A forma do bico, ela pode ser variada, então pode ser pequenininho, pode ser curvadinho, pode ser reto, tá? Pode ser bem fininho, igual é o do beija-flor, né? O do beija-flor é bem fininho, parece uma agulhazinha. Por quê? Ele precisa ir lá dentro da flor para buscar o néctar da flor, que é um líquidozinho açucarado que ele gosta, né? Então, o bico dele teve que ser adaptado dessa forma para que ele consiga chegar lá no meiozinho do miolo da flor, tá? Então, todos esses animais, assim, que têm asas curtas, arredondadas ou longas, estão no grupo dos passeriformes. Aí ele cita alguns exemplos, ó. O bem-te-vi, que é esse da foto, o João de Barro, a andorinha, que está na outra página, o chopinho, o sanhaço, o pardal, tá? Todos esses estão no mesmo grupo.
E todos esses têm essa patinha que consegue, ó, ficar aí no galho da árvore, igual tá o bem-te-vi, ó, que serve para empoleirar, né? Ele consegue ficar agarradinho lá no gravetinho, no galho da árvore, tá? Já o galo, né, que tem a foto aí, tá no grupo dos galiformes. Quem estão nesse grupo? O galo, a galinha, a codorna, tá? O perdiz, o mutum, o peru, são animais bem parecidos. Se a gente pesquisar as fotos na internet, né, que aqui só tem a foto de um, a gente consegue perceber que são animais bem parecidos, eles têm um grau de parentesco, por isso que eles estão no mesmo grupo, têm características parecidas, né? Esses animais, eles já não conseguem ter um voo tão alto, igual o das outras aves. O voo dele é rasteirinho. Já viram uma galinha voar? Ela abre a asa, mas ela só consegue sair assim, um pedacinho assim do chão. Ela não consegue ter um voo grande, um voo alto, tá? Isso também acontece por causa dessa parte, dessa região aqui do tórax dela, do peito dela, tá? O peito desses animais, eles são bem avantajados. Então, se eles voassem, eles iam cair para frente por conta desse peso. Tem bastante carne aqui nessa região, né, do peito. Então, isso dificulta um pouco o voo dessas aves desse grupo, tá? Aí, os estringiformes, ó. Tem a coruja e tem a suindara. Essa suindara parece uma corujinha também. Depois vocês coloquem na internet para vocês verem a foto dela. Mas é aquela corujinha branquinha, ela é clarinha, ela não é escura igual a essa, não. E a carinha dela é mais achatadinha, não é tão assim igual a coruja. Depois vocês pesquisem só, é muito bonita a suindara. O dos anseriformes, né, que é o pato, o marreco, o cisne, o ganso, todas essas aves estão nesse grupo porque conseguem nadar muito bem, e aí a patinha dessas aves são adaptadas, tem uma membrana no meio dos dedinhos, tá? Que vai facilitar esse nado dela na água, fica igual um remo, né? Então, todas essas aves têm essa membrana no dedo. O pato tem, o marreco tem, o ganso tem, o cisne tem, tá? Então, por isso que estão agrupados aí nesse grupinho. Elas gostam, vão ao ambiente terrestre, igual tá esse aí, mas também gostam do ambiente aquático. Então, elas também vão na água, tá? E aí, quando vão na água, essa patinha, elas encolhem um pouquinho a patinha e começam a usar como se fosse um remo para se locomover na água. E, por último, o grupo em que as aves não conseguem voar, tá? Por que elas não conseguem voar? Elas são grandes demais e tem também algumas condições, por exemplo, a asa dela, em proporção ao tamanho, é pequena. Então, imagina uma ema ou um avestruz voando. Olha que coisa desengonçada que não seria, né? Por quê? Porque ela tanto a ema quanto o avestruz, os dois são muito grandes, são altos, né? São aves altas, mas com uma asa pequena em proporção ao corpo. Então, seria muito engraçado se essas aves conseguissem voar. Tá? Então, esse grupo, esse último grupo, por isso que ele está no último, esse último grupo são das aves que não conseguem voar. Tá? Então, a gente tem que, agora, a partir de agora, né, lembrar que existem algumas que têm essa característica de voar, mas tem algumas que não conseguem, igual o pinguim. O pinguim também não consegue,
né? Ele usa as patinhas para andar e a asa dele é adaptada também para o nado, que, por sinal, ele nada muito bem, tá? Então, é uma característica também dessas aves. Todo grupo tem uma exceção, né? Tem sempre algum animal que acontece alguma coisa diferente. Bom, aí na página 230, alguma pergunta até aqui? Não estou te ouvindo, Rebeca. Está muito baixinho o seu áudio. Fala de novo. Pode falar. Ela tá fazendo um chat. Ué, eu já aceitei Júlia já. Ela não conseguiu entrar, não? Já entrou, aceitou aí, entrou aí agora. Tá. Tá. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Podemos continuar? Esse grupo aí, tia, no último grupo que você falou, só faz parte Sim. a ema e o avestruz, né? Isso. Outra característica que eu não falei, bem lembrado você ter voltado aí neles. Não sei se vocês já viram ou já observaram no zoológico, né? Essas aves, tanto a ema quanto o avestruz, elas são bem espertas, né? E aí, se a gente der bobeira, a gente recebe uma picada delas, tá? Se a gente estiver comendo alguma coisa, elas pegam da nossa mão. Então, elas são bem assim, bem levadas, bem arteiras. A gente tem que ficar de olho, tá? Porque senão ou a gente leva uma bicada ou então ela pega o que a gente está segurando, tá? Principalmente se for alguma coisa de comer. Então, no zoológico, quando a gente puder ir de novo, né? Todo ano eu vou no zoológico. Eu sempre gosto de visitar o zoológico. Aí, quando a gente puder ir de novo, a gente tem que tomar cuidado, porque são aves bem levadas, tanto a ema quanto a avestruz, tá? Bom, então na 230, temos lá uma outra ave, também muito falada, que é a águia, né? Nesse desenho aí, tá querendo mostrar pra gente como que é essa estrutura da pena, né? Então, as penas são espalhadas pelo corpo todo. Podem sofrer algumas mudas também. As aves, elas podem trocar de penas. E aí é um desespero, porque é pena para tudo quanto é lado, tá? Quem tem passarinho em casa sabe disso, que quando o passarinho está na muda, é um Deus nos acuda, que é pena para tudo quanto é lado, sai sujando a casa toda. Podia, né, Renan? Quem sabe, quando tudo voltar ao normal, né, a gente não faz um passeio para lá. É bem interessante. Porque aí todas essas características que a gente está vendo aqui no livro, a gente consegue ver pessoalmente lá, né? Toda espécie que tem lá, tem sempre uma plaquinha com algumas informações, algumas características, da onde aquele animal veio, né? Que às vezes tem animais até que não é nem do Brasil, vem de outro país. Então, é bem legal. E eu era pequenininho. Eu vou todo ano. Sempre nas férias, quando eu não vou em janeiro, eu vou em julho. Eu vou todo ano. Eu gosto muito. E aí passo o dia todo lá, ando aquilo tudo lá, vejo tudo, o que tem de diferente. Todo ano eu vou, mas esse ano, infelizmente, né, nem em janeiro, nem em julho eu consegui ir. E ano passado, eu também não fui, porque tem, assim, uma grande parte do zoológico que está em obra. E aí não terminou essa obra ainda, mas quando terminar a obra, vai ficar bem legal, porque eles reformularam todas as jaulas, né?
tentaram fazer, assim, um ambiente o mais parecido possível com o da natureza, né? Para os animais não ficarem estressados, né? Então, eu estou doida para ver essa parte nova, porque muita coisa mudou. Quando terminar a obra e tudo isso acabar, né? A gente puder ir de novo, vai ser bem interessante a gente conhecer, porque vão ter várias partes novas. Então, estou doida para ir. Vamos falar com Bom, Daisy, tia. Talvez ela. vamos sim, vamos sim. Deixa só a gente voltar e tudo isso melhorar, né? Aí a gente conversa com ela, vamos sim. Aí nós temos aí, ó, mostrando os olhos, o bico, aí em cima do bico, ó, as narinas, 2 furinhos, ó, por onde elas respiram. A asa, né, que a águia tem uma envergadura bem grande, ó, a asa aberta, ela fica bem grande, a gente chama isso de envergadura. Com relação aos olhos, né, principalmente essa espécie aí, a águia, ela enxerga muito bem, tá? Então, ela consegue ver se ela quer algum alimento, né, se ela está procurando algum alimento, ela consegue enxergar a uma certa distância, então é uma característica dela, tá? Algumas também têm uma audição muito boa, tá? Então utilizam também a audição para poder perceber o que está ao redor dela, isso também é importante. Bom, e aí a gente entra nos sistemas que as aves têm, tá? O sistema das aves, o sistema digestório das aves, as aves elas são bem interessantes com relação à alimentação. Vocês já me responderam aí que elas têm vários tipos, né? Várias formas de se alimentar. E aí, ó, a gente tem na página 231 um periquitinho de novo, e mostrando todos os órgãos do sistema digestório dentro dele. Ó. Aí o livro pede para a gente descrever, né, por onde o alimento passa, tá? Então, de acordo com essas linhazinhas que estão sendo apontadas aí, vou perguntando a vocês por onde o alimento está passando, tá? E depois, quando chegar numa parte aqui, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Bom, vamos lá então. Qual é o nome do órgão em que o alimento passa primeiro? Olha aí na fotinho qual é. Esôfago? Isso, muito bem. Ele foi lá, pegou o alimento com o bico e engoliu. Quando ele engoliu, passou para o esôfago, tá? Do esôfago, vai para onde? Papo? Papo, muito bem. Já reparou que algumas aves têm essa região aqui bem aumentada? É justamente por conta desse órgão, o órgão do papo. O alimento, ele fica um pouco ali, aí ela fica com aquele papo inchado. A galinha, então, dá para ver isso perfeitamente. Quando ela está comendo lá o farelo de milho dela, a ração que ela come, isso aqui dela fica inchadinho, de tanto que ela comeu, tá? Então, essa região que armazena esse alimento é chamada de papo. Depois do papo, para onde vai? Pro ventrículo. Isso, muito bem. Depois, Fígado? fígado, isso. Depois do fígado? Depois do fígado, qual é? Moela? Moela. Esse aqui algumas pessoas comem, tá? A da galinha vende no supermercado para comprar, né?
a moela da galinha. Então, algumas pessoas fazem a moela ensopadinha, cozinha, né? Aí fazem ensopadinha com batata, e cada pessoa faz de um jeito. Algumas pessoas gostam de comer essa parte. E aí é nela que eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. A moela, ela é um órgão bem interessante. Alguns fazer o processo de trituração do alimento ali. E aí, para facilitar essa digestão do alimento, essa trituração, algumas pedrinhas miudinhas, tá? Engole a pedrinha, vai procurando aonde ela está, no ambiente que ela está, várias pedrinhas pequenininhas que dê para ela engolir, aí ela engole e põe nesse órgão, na moela, tá? Quando o alimento chega ali, que vai acontecer esse processo de trituração, né, de digestão química, essas pedrinhas, elas ficam no fundo da moela e ajudam a triturar esse alimento com mais facilidade. Olha só que coisa interessante. É uma característica doida, né? Mas ao mesmo tempo interessante, porque ela engole as pedras para acelerar esse processo de digestão que ela faz. Tá? Então, é uma característica também própria. Aí, depois da moela, ó, passa o pâncreas, depois para o intestino e depois para o reto. Elas não têm ânus, tá? Elas têm uma estrutura que é chamada de cloaca, certo? Essa cloaca, ela vai eliminar todas as excretas do corpo. Tudo que não prestar mais para ela, que ela precisar, vai eliminar pela cloaca. Então, ela não tem bexiga urinária, tá? E nem tem ânus. Toda vez que ela elimina as suas fezes, sai as fezes e a urina juntas. Não sei se vocês já observaram. Quem tem passarinho em casa, dá para observar. Tem uma partezinha sólida, que é mais durinha, que são as fezes, e uma parte mais molhadinha, que é a urina. Então, toda vez que ela precisa eliminar as excretas, o xixi e o cocôzinho saem ao mesmo tempo. Não tem bexiga urinária para poder guardar a urina. Tá? Todo mundo entendeu? Sim. E na respiração, ó, o de baixo, o periquitinho de baixo, está mostrando o sistema respiratório. Na respiração, a gente tem, mostrando aí, os pulmões. E além dos pulmões, elas têm uma respiração auxiliar, que são essas bolsinhas que está mostrando aí, ó, que são chamados de sacos aéreos, tá? Esses sacos aéreos, eles se enchem de ar, e aí quando elas estão voando, elas utilizam esse ar para elas não tirem, assim, sufocadas, vamos dizer assim. Então, elas têm o pulmão, a gente não, os mamíferos, de modo geral, só têm pulmões. Elas não, elas têm os pulmões e ainda têm esses sacos aéreos que se enchem de ar e ajudam a elas respirarem melhor e a terem um voo com mais facilidade, tá? Essa também é uma curiosidade também desse tipo de sistema. Bom, e para a gente terminar, na página 232, nós temos aí uma fotinho de um roxinol, ó, uma outra ave, mostrando ele cantando, tá? As aves, elas cantam por dois motivos. O primeiro motivo para marcar território, ou seja, para dizer que aquela área ali é dela, tá? Ou então, quando o macho precisa conquistar uma fêmea. É através do canto que ele conquista a fêmea.
tá? O macho é que vai cantar bastante para conquistar a fêmea. A fêmea até canta, mas ela não precisa ficar se esgoelando lá não, porque é o macho que tem que fazer esse papel, tá? Outra, antes de eu falar a outra característica, o órgão que é responsável por isso, tá? É um órgão específico, que é chamado de siringe, tá comentando aí embaixo no texto, ó. O órgão responsável pelo canto das aves, siringe, localizada na porção final da traqueia. Então, ela que vai dar essa vibração, né, aqui na gargantinha dela, ela que vai proporcionar essa vibração e o canto vai sair. Quando a ave ela não tem um canto assim muito bonito, ela vai precisar de ter uma outra coisa para conquistar a fêmea. Que coisa é essa? É a plumagem dela, as penas que ela tem, tá? E aí o macho é que também vai apresentar, geralmente, uma plumagem mais bonita, porque é ele que tem que conquistar a fêmea, tá? Então, ó, na página, deixa eu mostrar aqui onde está. Na página 235, a gente tem a foto de um pavão fêmea e um pavão macho. O pavão fêmea é bem feinho. Ela não tem aquele leque atrás dela. A cauda dela é curtinha. Por quê? Porque ela não precisa chamar a atenção de ninguém. O macho é que quando quer se acasalar com a fêmea, quer chamar a atenção da fêmea para se reproduzir, é que ele abre aquele leque para chamar a atenção dela. E ganha a disputa quem tem o leque mais bonito, o macho que tem o leque mais bonito, tá? Aquela plumagem da cauda mais bonita. Quando isso acontece, a gente chama esse processo de dimorfismo sexual. Por quê? Porque o macho é diferente da fêmea, tá? A fêmea ela é mais simples, geralmente ela é menorzinha também, e o macho ele é mais robusto, ele é mais vistoso por conta dessa Aline. plumagem diferente que ele tem. Oi, pode falar. João, ele me mandou mensagem aqui dizendo que ele saiu porque ele tá passando mal. Tá bom, sem problema. Já vou fazer a chamada e você me lembra. Tá bom. Até aqui, tudo bem? Tranquilo. Sim, tranquilo. Tranquilo? Falei muita coisa, o tempo tá seca aqui, de tanto que eu falei. Bom, o que vocês vão tentar fazer para amanhã? Tem uma cruzadinha, página 236, que vocês vão tentar lembrar de tudo isso que eu falei, todas essas características que eu falei, para responder essa cruzadinha, tá? E depois, na página 237, tem um exercíciozinho também falando sobre as patinhas das aves, por que são diferentes. Aí vocês vão ligar cada patinha ao seu tipo e depois vão relacionar qual é a do pardal, igual a do pardal, tá? Vão marcar um xizinho parecida com a do pardal. E depois vão ler a número 3 para tentar responder, tá? Aí amanhã, na aula de amanhã, a gente corrige a cruzadinha e essa página da 237, e eu ainda tenho mais algumas coisinhas, algumas curiosidades para falar para vocês. Se vocês lembrarem de alguma coisa, de algum comentário, de alguma dúvida sobre esse assunto, anota aí no livro, que aí a gente comenta amanhã. Amanhã eu ainda tenho... eu acho que só faltam 2 coisas para eu contar para vocês. Mas não vai precisar para fazer esse exercício, não. Tá? É uma curiosidade a mais. E aí eu conto para vocês na aula de amanhã que eu tenho que dar outra aula agora lá na 8.1 agora. Tá? Eu vou fazer a chamada e aí conforme eu for fazendo a chamada, vocês estão liberados, tá bom? Então, tentem fazer a 236 e a 237 para amanhã.
Amanhã a gente conversa mais um pouquinho.